Oi, peixes, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença e participação neste encontro com o Tarô Mágico da Lu. Bora lá pro teu recado? Bora! Se concentra, respira fundo junto comigo e vamos! Eles me mostraram um conjunto de louça chique. Primeiro, o ambiente era como se fosse um salão nobre, um salão de um palácio muito lindo, tudo em mármore. E aí tinha uma mesa gigante, igual a gente vê em filme, coisas de realeza, né, de reinado. E aí os pratos de ouro, os talheres, sabe quando eles colocam assim vários talheres, porque cada talher representa um tipo de comida que você vai usar, né, aquele tipo de talher, tudo em ouro. Aí tinha um copo, que era uma mistura de copo com taça, e aí tinha um pedestalzinho sustentando esse copo também de ouro, tudo de ouro, tudo, 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 tudo. Só que tem um detalhe. Primeiro, não tinha ninguém ali, e segundo e mais importante, não tinha comida. Não tinha o principal, comida. Não tinha ninguém e não tinha comida. Nem água, nem uma jarrinha com água. Não tinha nada de comida nem de bebida. E aí, isto quer dizer que vamos ter um papo cabeça aqui, um papo profundo. Por quê? Porque isso é muito comum, né? Quantas e quantas e quantas vezes a gente não cometeu o mesmo equívoco aqui na nossa passagem tão breve pela Terra, na condição de encarnados, né? De perder tempo, de utilizar tempo, energia, neurônios, noites mal dormidas, né? Com preocupações e focando e correndo atrás de coisas secundárias. Isto é comum, todo mundo faz isto. Por quê? Porque é a realidade que a gente vive. O planeta, né, nos distrai o tempo inteiro. Com a formação que recebemos muitas vezes da família, com a educação que muitas vezes recebemos na escola, principalmente com o que a gente vê na mídia. Muitas distrações acontecem e a gente se vê engolido, literalmente. Todas essas distrações nos engolem e fazem com que a gente comece a prestar atenção e correr atrás de coisas que são personagens secundários e não o prato principal ao pé da letra. Querem exemplo? A gente começa a se preocupar com o setor financeiro, com dinheiro, preciso de dinheiro, tenho que ganhar dinheiro, pagar contas, ser bem de vida, adquirir minha casa, o meu carro. Eu tenho que ser feliz no amor, eu tenho que achar uma pessoa que vai me fazer feliz, eu vou ser feliz no amor, eu tenho que casar, eu tenho que isto, que aquilo, meu sonho é ter alguém, senão se eu fico sozinho eu não sou feliz, e pipipi, papapá. Aí vem a novela. Eu sou noveleira, tá, gente? Mas vem a novela. Não, porque eu preciso estudar, porque eu preciso ter uma profissão, preciso isso, preciso aquilo. E aí a vida passou, a gente morreu e não fez o principal. O que era o principal que não tinha ali? O alimento. Não importava se o prato ia ser de ouro, de porcelana, de plástico. O importante era a comida. O que é a comida? O que nos alimenta? O que alimenta a nossa encarnação, nosso propósito de alma, missão de alma. É isto que a gente deveria, desde o berço, a ser trabalhado para alcançar. É sobre isto que estamos falando. Então eu estou conversando com alguém que, assim como eu e como toda a humanidade, vem vivendo uma vida distraída com as coisas cotidianas que somos obrigados a entender que são importantes. E aí a gente não olha, não foca, não encontra, a grande maioria morre sem nem sequer descobrir, né, qual era a sua missão de alma. E aí volta e encarna de novo, e de novo, e de novo. Vem pra cá de novo, de novo, de novo. Então aqui o seu recado, pela visão que eles entregaram pelas cartas secretas, é um convite. É um convite para que você pare de se distrair com coisas secundárias, né? E que você então coloque agora todos os seus olhos, né?
os olhos da mente, os olhos físicos, os olhos do coração, os olhos do espírito, para você encontrar qual é a tua missão, porque você não está dentro dela ainda. E não importa a tua idade. O portal do perdão. Não se culpe por isto. Porque com quem eu estou conversando, sim, você percebe que por mais que as coisas, hipoteticamente, tá, estejam caminhando bem na tua vida, você não tem grandes, gigantescos problemas, por exemplo, mas sempre bate aquela sensação de frustração. Sempre bate lá no fundinho do peito aquela tristezazinha que eu não sei de onde está vindo. E aí você até se culpa muitas vezes, porque o perdão, ele está muito ligado também com a culpa. Você precisa perdoar porque houve uma culpa, mas aqui é o auto-perdão. É o auto-perdão. Tudo bem. Veja, o planeta nos distrai, é uma força muito grande. Não tem culpa. Agora, o que tem que ter é foco. Esquece isso aí. O que você viveu até aqui, tudo valeu, tá tudo certo, não tem nada errado, tá maravilhoso, perfeito, só que ainda há uma vida pela frente que você vai viver e dentro dessa nova página aí, né, que você sabe que é preciso começar a escrever, você vai agora buscar, tudo de você vai se voltar na busca de qual é o sentido da tua vida. Por que que eu nunca me sinto 100% pleno comigo mesmo, com isso tudo que eu estou vivendo? Porque falta o principal, a missão de vida em andamento. E aí, qual é a sua missão? Você já sabe? Começa por aí. Começa por aí, tá? Qual é a sua missão de alma? Protegido você tá, amparado você tá na sua jornada, porque aqui é o início de jornada. É óbvio, né, minha gente? É uma questão de lógica. Por que que nós temos mentores? Por que que nós temos anjos? Por que que nós temos santos? Por que que nós temos amigos de luz? Que nome você quiser dar. Por quê? Por que que eles estão com a gente? Ah, porque você é bonitinho? Ah, porque ela põe flor no cabelo, então o mentor está aqui com ela. Não. Os nossos mentores, os nossos anjos, eles nos acompanham na nossa condição humana, né? Porque, na verdade, eles estão acompanhando a nossa alma. E a nossa alma veio aqui para fazer algo. E é por isso que eles estão. É a turma do apoio. Então, a turma do apoio, principalmente as figuras angelicais que protegem, né? Estão te acompanhando nesse exato momento preciso da tua jornada, dessa tua encarnação, no sentido de te colocar em alinhamento com a missão que você trouxe enquanto espírito. Aqui se comprova a sua distração, você olhou e tem olhado para outras coisas secundárias. Arcano maior do pendurado. 7 de ouro, sempre esperando a melhor colheita, sempre esperando o melhor, sempre esperando acordar um belo dia e falar assim, pô, essa vida era a vida que eu queria, hein? Essa vida é dos meus sonhos. E esse dia não chegou. 2 de ouros. 3 de ouros. O carro, arcano maior. E o 9 de espadas. Veja bem, diante disto tudo que está sendo colocado para você e que é a grande temática que todo mundo devia estar conversando agora, se eu fosse seguir a minha vontade, Lu, eu falaria a respeito disto com todos os signos o tempo inteiro. Mas eu sigo, é claro, o direcionamento dos mentores e eles sabem muito melhor do que eu o que deve ser feito ou não aqui no canal. Muito que bem. Porque aqui é assim, ó. Quando a gente não cumpre a nossa missão de alma, a gente volta. E volta para onde? Para uma realidade que é por si só, por natureza, complicada. De testes, provações, expiações. Querem um exemplo? A gente tem o corpo físico. O que acontece com o corpo físico? Doença. Eu não gosto desse lado não da nossa realidade e a gente tem que encarar. Por quê? Porque não cumpriu a missão. Então volta. Você tem a oportunidade ainda, e repito, não importa se você tem 18 ou 88, não importa, de
colocar em prática a missão que você trouxe. Para isto é preciso que você não se distraia mais com outras coisas. Não importa o prato de ouro, né? Quem montou aquela mesa? Peixes. Quem escolheu aquele cenário glamuroso de mármore? Peixes. Quem se preocupou com cada um daqueles detalhes lindos? Não nego, era tudo de um requinte, de uma coisa, mas que não serviu de nada no final das contas. Então, do que adianta você ficar buscando essa satisfação plena, esperando esse momento pleno da tua vida, da tua encarnação, se você está olhando, está mirando para detalhes que não são tão relevantes? Eles são importantes, claro, mas não são tão relevantes. Exemplo, vida amorosa, exemplo, dinheiro. Por que eu estou citando dinheiro? Porque quando a gente começa a colocar em prática a nossa missão de alma, o dinheiro vem, o amor vem. Sabiam disto? Se não sabiam, é como se vocês estão atrasados no bonde da história. Porque aqui eu estou conversando com alguém que já era para estar em movimento com a sua missão de alma e não está. Atrasados no bonde da própria história. Entende? Tanto que a gente discute, e eu me incluo porque eu faço parte dessa realidade, assim como qualquer um. Quanto tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente utiliza falando de dinheiro, falando de vida amorosa, falando de família, falando dos amigos, falando do que passou na televisão, falando de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e não falando e não buscando e não concretizando a nossa missão. O que a gente veio fazer aqui. Na medida em que a gente começa a fazer o que veio fazer, a gente percebe que eu tenho retorno financeiro a respeito disto, a minha compreensão e a minha vivência com a família muda para melhor, a minha compreensão e a minha vivência com o mundo lá fora, com a sociedade, com o próprio planeta melhora, a minha vida amorosa entra no eixo, por consequência. É o inverso. Eu montei aquela mesa com tudo de ouro, não me serviu de nada. Agora, se eu me preocupasse com o que realmente interessa, o que vai ser absorvido ali, nutrido ali, a mesa de ouro certamente ela viria. Eu não perderia meu tempo com aquilo. Ela viria como num passe de mágica. Porque é assim que funciona, minha gente. São anos e anos estudando isto e vivenciando isto na prática e eu garanto. Agora, a perspectiva aqui qual é? Atenção. É você não querendo. Aqui é o soldado que se diz, né? Se percebe muito cansado, muito desmotivado, sofrido pela batalha e que vou descansar. É isso que essa carta fala. Veja como ele está passivo, deitadinho ali, ó. Ele fala e ele chega à brilhante conclusão, e de fato sim, né, que ele está cansado, que ele já se machucou muito na batalha, o que é a batalha? A vida, né? Já está muito cansado, muito machucado e que não dá mais para ele. Então ele vai descansar. Ele vai descansar a cabeça dele, ele vai descansar o corpo físico. Então há uma possibilidade de você olhar e dizer assim, Lu, a essa altura do campeonato, por isso eu não vou mais cuidar dessa coisa não, ficar para a próxima encarnação. Ok. Mas esteja consciente que é o teu livre-arbítrio, como tudo. O tarô, sabemos, ele não determina fatos, ele aponta possibilidades. E a possibilidade aqui é essa, que no final das contas, por qualquer que seja o motivo ou os motivos, você vá direcionar a sua vida para mais do mesmo. Tá? Mais do mesmo. Dá para você alterar isso? Só depende de você. Se para você tudo bem, olha, eu não vou priorizar isso aí não, obrigada pela orientação dos mentores, mas eu não vou focar nisso não, eu vou seguir com a minha vidinha aqui e esse negócio de missão de alma fica para a próxima encarnação, tudo bem. Eu não quero isso para mim, mas o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Eu quero cumprir a minha missão e não ter que voltar mais.
certo? Vida romântica, vida amorosa, crescer. A fada fala que é importante utilizar o conceito de crescimento, de algo que cresce. Vamos detalhar isto com o baralho cigano e com o tarô. Gente, eu amo falar sobre isso, missão de alma. Se deixar, eu fico 24 horas sem parar no fôlego falando a respeito disto, porque é o sentido da vida, né? É o sentido da vida. Vocês estão escutando minha cachorrinha roncando? Ó, deu pra escutar? Comentem aí pra mim. Ela tá roncando bem alto. O livro. É preciso deixar crescer uma determinada história que provavelmente já teve início. Tá? Aqui é muito provável que eu não estou conversando com alguém que está solteiro abraçando o travesseiro sem ninguém. Tem uma história aqui. Esse livro está aberto. Já tem uma história que ou está nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas, nas primeiras linhas, e que ela deixa essa história fluir. É o que eles estão dizendo aqui. É o que a fada trouxe, né, com o crescimento. Esse livro não vai ser fininho, não, de 20 páginas, não. Vai ser de 400 páginas para cima. É, minha gente. 7 de paus. Vai ter briguinha, vai? Olha lá. 7 de espadas, estudem a energia do número 7, 7 e 7 aqui, né, se apresentando, e 7 de ouros. Então, vocês vão pesquisar, quem encontrar, se quiser colocar nos comentários para ajudar a egrégora, fique à vontade, vocês vão pesquisar a mensagem do anjo 777, aqui é número mágico. 3 é número mágico e nós temos 3 vezes o número 7, 777. Isto define, isto complementa, isto vai ajudar você a compreender o teu setor amoroso, sem dúvida nenhuma. Então é assim, ó. Veja, qual a graça de eu pegar um livro, vamos continuar na analogia do livro, qual a graça de eu pegar um livro, ler o primeiro capítulo e já pular para o último capítulo, no último parágrafo e o ponto final? Não tem. Qual que é a graça do livro? Toda a trama. Falou a bibliotecária. Para quem não sabe, eu sou bibliotecária, então falar de livro é comigo também. Tá. O livro foi escrito e ele vai ser lido, né? Começo, meio e fim. Todo o enredo, né? O passo a passo. É assim que funciona aqui. Essa história amorosa que já começou. Só que ela começa leve? Não. Ela começa fluida? Não. Tem desentendimentos? Tem. Tem mal entendimento? Sim. Uma má interpretação, uma má leitura um do outro aqui? Sim. Você não compreendendo muito bem qual é que é dessa pessoa e essa pessoa não compreendendo muito bem qual é que é a tua? O jeitão de um ser, o jeitão de outro ser, desencontros? Sim. Mas nem por isto é hora de colocar ponto final e nem por isto é necessário ficar aí com achismos de que esse final aqui desse livro não pode ser feliz, porque pode, questão de tempo. Aqui é preciso tempo de convivência, é preciso tempo de desenrolar esse romance para que vocês possam se adaptar. E lembrem-se, aqui cabe aquele ditado poderosíssimo: tudo que vem fácil, muitas vezes vai fácil. Essa relação ela não vai ser construída com facilidade, mas a hora que ela se solidificar, ninguém derruba. Porque ela foi construída com suor. Aqui vocês vão ter um trabalho muito grande, ambos aqui, para entender o outro, para entender a relação, para se ajustar, desde coisas miúdas, hábitos, por exemplo. Se você é uma pessoa detalhista como eu, tem hábitos que as pessoas têm que me irritam, e é preciso aqui, e é isso que vejo aqui, coisas que vão irritar e que a gente tem que aprender a se adaptar. Tem muito aqui o desenvolver a capacidade de negociação, de adaptação. E lá na frente, os frutos a serem colhidos serão excelentes. Tá aqui. Frutos excelentes. Por isso que essa história ela vem crescendo. Não tenha pressa de deixar essa relação a contento para você e para outra pessoa. Vá sim, vá lidando aí com essas diferenças aqui, com esses atropelos aqui, com
com firmeza, tá? Não é na primeira desavença aqui não, que não vai dar. Aqui vai dar, aqui dá bom. E cabe ressaltar o que já foi falado, no final das contas é uma relação que se torna muito sólida, porque os dois aqui vão olhar para trás e vão dizer, puxa, como foi complicado lá no começo, né? Como foi complicado para a gente chegar nesse nível que a gente está agora, porque vocês estão construindo uma baita de uma confiança um no outro a longo prazo, tá? Então, é de tijolinho em tijolinho que vocês vão viver aqui uma relação com esse alguém aqui muito, muito séria e muito poderosa, tá? Gratidão, beijo, 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 Yara aí.